pedir perdão a Deus, né, para uma notícia dessa que a gente vai dar, mas diga-se de passagem que cada crime de violência doméstica seja devidamente denunciado e a gente precisa trazer aqui para que isso, no mínimo, não se repita, né? Nesse caso, Camila Rejane de Araújo, de 50 anos, morreu no hospital de base em decorrência dos graves ferimentos por pelo menos 2 golpes de picareta que a atingiram na cabeça e, segundo a própria polícia apurou, quem praticou esse crime foi o próprio companheiro Aguinaldo Nunes da Mota, também de 50 anos. Como é que isso aconteceu e onde foi? Na DF 150, no quilômetro 2, próximo ao Grande Colorado. Ela foi atacada com golpes de picareta e como isso foi identificado? Um pedreiro que prestava serviço na casa de uma filha desse acusado teria sido induzido pelo próprio acusado aí a tentar esconder o corpo. Antes disso, ele, segundo na noite anterior, disse que já havia presenciado uma discussão absurda do casal e que ele teria quebrado o celular da vítima. No dia seguinte, quando ele voltou para trabalhar de novo, aí ele tentou inclusive interferir no que teria sido uma nova briga desse casal. Acabou sendo ameaçado com o facão pelo acusado e, na verdade, quando ele se deu conta, ela já havia tomado os golpes de picareta na cabeça. Ele, inclusive, foi abordado pelo acusado para que o ajudasse a dar um fim no corpo. Ele, então, teria corrido até a rodovia que fica em frente, pediu ajuda a um motoboy e foi acionada a polícia. Quando os policiais chegaram, ao que tudo indica, o que ocorreu é que esse acusado, o marido, estava puxando o corpo da própria esposa para um lugar onde ele pretendia enterrar. Bem, ela foi levada para o hospital de base com ferimentos graves. Isso significa que, na pretensão dele, muito provavelmente, Marco, ele inclusive queria enterrar essa mulher viva, porque ela ainda respirava e ela acabou falecendo depois de receber a ajuda e o socorro devido no hospital. Isso é, no mínimo, uma loucura, né? Esse pedreiro conseguiu fugir, avisou a polícia e prontamente foi identificado quando ele ainda arrastava esse corpo dessa esposa e ele foi levado para a 35ª Delegacia e o delegado Ricardo Viana diz que esse acusado vai responder, no mínimo, por feminicídio. É impressionante o que a gente tem nessa manhã de segunda-feira, né, meu amigo? Infelizmente, Carlos Capelli, um caso impressionante que a gente mostra aqui. Para você entender, você que está em casa, pode continuar rodando as imagens dessa ocorrência, desse caso. Infelizmente, uma tentativa frustrada desse pedreiro em salvar essa mulher, em ajudar essa mulher. Eles tiveram uma discussão no dia anterior. As discussões continuaram no dia seguinte. Já no dia seguinte, o pedreiro já recebeu ali da mulher a informação que o celular havia quebrado, que teve uma confusão por causa de um celular. É isso mesmo que você ouviu. Essa treta inteira foi por causa de um celular. O pedreiro estava dentro de casa quando o crime aconteceu, pelo menos 2 golpes de picareta na cabeça dessa mulher. Ensanguentada, ferida, o autor do crime, esse criminoso, vagabundo, covarde, ele pega um facão e ameaça o pedreiro, falando para ele ajudar a, segundo ele, dar um fim no corpo, a levar o corpo para uma região, uma cachoeira, seja para enterrar ali próximo, seja para jogar dentro d'água. Só que essa mulher não estava morta. Esse homem iria jogar fora, ia desovar um corpo de uma mulher, na verdade ia desovar essa mulher sem estar morta. Ia jogar ali na cachoeira, enterrar, não se sabe o que ele ia fazer. O pedreiro rapidamente foi para a rua e conseguiu chamar a polícia. Os policiais chegaram no momento em que esse covarde estava tentando descartar esse corpo. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia e a mulher, claro, levada em estado grave para o hospital de base. Os cuidados, todo atendimento foi realizado, mas infelizmente ela não resistiu aos graves ferimentos e morreu. Um caso de covardia, um crime bárbaro, hediondo, onde mais,
Quantas vezes mais teremos de mostrar casos como esse aqui no nosso DF Alerta, onde esse vagabundo, esse traste, olha a cara do infame desse, que tem a coragem, primeiro, de tirar a vida de uma mulher, de atacar uma mulher com uma picareta por causa de um celular. Carlos Capelli, a gente já mostrou você com tantos anos de experiência no jornalismo aqui em Brasília, nós aqui no DF Alerta, todos os dias nós mostramos, infelizmente, casos como esse, similares a esse, mas não tem como se acostumar e naturalizar uma situação onde, mais uma vez, uma mulher foi brutalmente atacada como esse caso, né, meu amigo? Marco, esses dias, inclusive, batendo um papo bem franco com meu amigo Wagner Relâmpago, aí a gente tem um tempo de estrada, o que a gente não pode nunca perder é a capacidade de se indignar com a estupidez. As pessoas estão cada vez mais doentes, isso está muito claro. Agora, o que justifica a pessoa discutir com a própria esposa, a companheira dentro de casa, a ponto dele tomar uma atitude tão extrema dessa? Ele acabou com a própria vida, além de acabar com a vida, logicamente, principalmente da esposa. Não dá para entender. Nesse caso, a gente precisa levar em conta a atitude desse pedreiro, né, que independentemente de estar ali e do tipo de ferramenta que ele tinha na mão até para se defender, ele se recusou, segundo a investigação da própria polícia, a ajudar esse marido que teria dado esses golpes de picareta na cabeça da esposa, correu, pediu ajuda e conseguiu que a prisão em flagrante de Aguinaldo fosse feita, né? É impressionante. Eu perguntaria aí, se você me permite, Marco, ao Wagner, que já viveu tanta coisa, que já passou por tantos perrengues, que tipo de gente, que tipo de mente tem um ser humano desse para a gente tentar entender se é que existe alguma explicação, né, meu amigo?